Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula da nossa 9ª edição do curso sobre o uso terapêutico da cannabis. Hoje é nossa 5ª aula que a gente vai receber o psicólogo e professor universitário Lauro Pontes, que vai falar sobre o sistema endocannabinoide. Essa aula é a base para todas as aulas que vêm a seguir, então uma aula muito importante. Aproveito para reforçar algumas coisas aqui, como é de costume, né? A primeira é que quem não assistiu às aulas ou perdeu alguma aula, não tem problema, pode assistir a qualquer momento, tá tudo aqui no YouTube. Tem uma playlist só dessa edição desse curso, então nela você encontra todas as aulas dessa edição. Em todas as aulas, na descrição do vídeo, tem a forma de marcar a presença. Quando você assistir a aula, você pode marcar a presença. Caso você não esteja recebendo os e-mails, também não tem problema, é da mesma forma. Só entrar aqui no YouTube, assistir a aula que você quer, você pode ver e rever quantas vezes precisar e marcar a presença. Se por um acaso você se confundiu, não sabe se marcou ou não marcou, não tem problema, marca de novo, faz de novo. A gente não tem como controlar as presenças individualmente. É muito importante ficar atento a essa resposta, porque não adianta enviar e-mail ou mensagem pedindo pra gente para saber quantas aulas eu assisti, quantas presenças eu marquei, porque como é um número muito grande de alunos, a gente não tem como ficar verificando. Também queria reforçar aqui que estão aparecendo vários grupos de Telegram e de WhatsApp, que esses grupos não são oficiais, que as nossas formas de contato oficiais são o e-mail e esse grupo que é informativo, que tá aqui na descrição do vídeo, que também é do Telegram, onde a gente manda as informações. Tirando isso, ele tava com mau funcionamento, mas já foi resolvido a partir de hoje. E tirando isso, não tem outras formas de contato, né? Os outros grupos são extraoficiais. Então, só para ficar atento nisso aí. Reforçando o recadinho da semana passada também, para a gente prestar menos atenção no chat, mais atenção na aula. A gente já fez de uma forma que ficasse mais leve nessa edição, né? Então, peço para vocês manterem o foco aí na aula e tomarem cuidado aí com os comentários que podem causar algum constrangimento ou que faltam com respeito com os outros, porque como eu informei a semana passada, se a gente verificar alguma coisa nesse sentido no chat, a gente vai excluir a pessoa e depois a gente vai convidar ela a se retirar do curso. Bom, espero que vocês tenham uma boa aula, uma aula muito importante, reforçando. Até quinta-feira. Bom, pessoal, bem-vindos. Essa é a nossa aula sobre sistema endocannabinoide e a cannabis medicinal, a história e a fisiologia envolvida. Eu sou o professor Dr. Lauro Pontes, agradeço muito o convite de estar aqui para ministrar essa aula para o curso da Unifesp, de cannabis medicinal. Bom, uma pequena apresentação sobre mim. Eu sou mestre e doutor em psicologia pela UERJ, sou psicólogo clínico, supervisor e pesquisador em cannabis desde 2014, sou professor de psicofarmacologia, estudo de toxicodependências, psicopatologia e psicologia social pela USU, Universidade de Santa Úrsula, aqui do Rio. Sou membro fundador e colaborador da Abra Cannabis desde 2015, membro fundador e colaborador da rede Psicocannabis, de psicólogos, uma rede de psicólogos do Brasil todo que trabalha com cannabis medicinal, criador e coordenador do curso de pós-graduação em cannabis medicinal da Anima Inspirali, criador e coordenador do curso de pós-graduação em substâncias psicodislépticas na USU também,
é um curso sobre psicodélicos, uma pós-graduação em psicodélicos. Autor do livro Maconha Terapêutica, Controvérsias, Versos e Vivências. Colaboro lá no projeto Beija-Flor, na Clínica de Cannabis Medicinal em Búzios. Todo o projeto de Búzios estou lá também desde o início. Sou membro do GT de Cannabis do Rio de Janeiro, do CRP, do Conselho de Psicologia. Professor convidado do curso de atualização profissional em redução de danos na Fiocruz. Criei a Canasapiens, que é a minha empresa de educação e consultoria em cannabis. Colaboro na Associação Pan-Americana de Medicina Canabinoide e sou consultor acho que eu já falei, está lá em cima, o projeto Beija-Flor em Búzios. Ficou repetido isso daí. Enfim, é isso. Para a gente começar a falar sobre o sistema endocannabinoide, a gente vai precisar falar um pouco sobre o corpo humano. Eu sei que aqui tem gente das mais variadas formações, com os mais variados conhecimentos, então a gente vai fazer uma aula extremamente didática, né, e lenta, no sentido de que eu não vou tomar, que ninguém saiba nada anteriormente, minimamente, do que eu estou falando. Né? Então a gente vai esmiuçar o máximo possível de explicação da forma mais simples possível, né, dentro de um assunto que tem um grau de complexidade um tanto alto. Bem, a gente sabe, né? Isso aqui todo ser humano sabe que a gente tem um sistema circulatório, nós temos os sistemas do corpo humano, né? Então, aí estão alguns e as suas datas de descobrimento. Eu quero enfatizar o tempo, né, de que a gente tem apenas há 100 anos, praticamente, que a gente estuda neurotransmissores, ou seja, a gente tem condições de ter neurologia, psiquiatria, como ciências médicas atuando há 100 anos apenas. Então, o conhecimento ainda é muito, muito pequeno. Né? Os hormônios também há pouco mais de 100 anos. O linfático já tem um pouco mais, o circulatório também. Né? Isso na medicina ocidental. Na medicina oriental, esses conhecimentos são de outra forma e eles se dão já há mais de 5.000 anos. E ainda que a gente tenha tanta tecnologia e tanta informação num sistema que é antigo como o linfático, né, somente em 2015 houve uma atualização da anatomia do cérebro, do sistema linfático, onde se percebeu que esses vasos conseguiam atravessar a barreira do cérebro e chegar até no cérebro. Antes não se entendia dessa forma, quer dizer, toda a ciência produzida até 2015, né, foi feita em cima de uma coisa que ainda precisava de uma atualização. Porque o corpo humano ele é isso, ele é uma grande fonte de informação que precisa estar sendo sempre atualizada de acordo com as pesquisas que vão sendo feitas sobre ele. Né? Então, dentro do corpo humano, a gente tem os sistemas de regulação, né? Ou seja, que também são sistemas do corpo humano e que atuam com esse nome, né? Com essa característica, regulando as funções do corpo. Né? Então, o sistema nervoso, que é responsável por regular a comunicação entre as células do corpo e coordenar as respostas aos estímulos externos, é o nosso nossa grande central de comando, né? O sistema endócrino, que é responsável por regular a produção e a liberação dos hormônios do corpo, que controla uma ampla variedade de processos fisiológicos, é também extremamente importante para a nossa saúde, todos são, na verdade, né? O imunológico, que todo mundo conhece, né? Quando a gente fica doente, como ele é importante para nos recuperar das doenças, das infecções, para trazer o equilíbrio, né, da resposta imune e a tolerância, a gente também tem que ter aos agentes, né, aos patógenos, senão a gente está sempre produzindo processos alérgicos. O sistema renal, né, que regula a água, nossos eletrólitos no corpo, elimina os resíduos metabólicos. O cardiovascular, que é para transportar os nutrientes, oxigênios, toda a vida, né, é levada pelo trem do sangue através das células do corpo, né? E também como retirar os produtos residuais do metabólico dessa célula. É uma enorme máquina, né? Eu acho que fica fácil para quem não tem algum conhecimento em anatomia, em fisiologia, né? Tentar imaginar isso aqui como se fosse um grande motor, um grande carro, é um grande equipamento funcionando. Só que ao invés de ser um motor de combustão interna como o carro, ele é um motor químico, né? A gente é uma usina química que nunca para de produzir, né? Só para de produzir enquanto usina, né? Enquanto energia, na morte. Então, enquanto estamos vivos, né, o sistema cardiovascular vai transportar o oxigênio e os nutrientes, o respiratório vai fornecer o oxigênio
para o sistema cardiovascular, quer dizer, já são sistemas que conversam entre si, né, e vão remover desse sangue o dióxido de carbono e botar para fora na nossa expiração. E o sistema digestivo, né, que vai digerir os alimentos, absorver os nutrientes para que o corpo possa funcionar, né? Assim, a gente precisa botar alimento para dentro, né, além de ar e água, para que esse corpo possa transformar isso em energia e fazer todo esse sistema funcionar em conjunto. Aqui vocês já percebem que a gente, ao trabalhar com a maconha medicinal, com o sistema endocannabinoide, a gente não pode mais olhar o corpo separado. Isso é a primeira lição, né, grande lição dessa aula, é vocês entenderem que a medicina se especializou em cada um desses pedaços e em outros mais, né, do nosso corpo. E a gente precisa agora voltar a olhar para o corpo inteiro de uma forma integral, integrativa, né, que é a grande saúde do século XXI, que é a saúde integral, a saúde integrativa, que integra todos os sistemas, não só os internos do corpo, como aqueles que o ser humano está inserido na sociedade como um agente ativo e passivo de relações sociais que nos compõem também, né, em rede, né, e uma coisa ecológica inteira, né, não tem lugar de fora, não tem fora de mim, nem do planeta, né, não existe lixo, como diz alguns ecologistas, não tem lixeira porque a lixeira é dentro do planeta. É com esse pensamento que a gente tem que entender o funcionamento harmônico, homeostático, equilibrado de todos esses sistemas. Quando a gente está saudável, e isso não é um estado de felicidade, que fique claro, né? Felicidade é uma questão filosófica, existencial do ser, mas um estado de equilíbrio do corpo, esses sistemas vão estar em equilíbrio, isso é importante. E o sistema que regula praticamente todos os outros sistemas é o sistema endocannabinoide, né? Ele é o sistema da homeostasia, ele é o sistema de um processo de regulação pelo qual o organismo vai manter o equilíbrio, gastando energia para isso, essa energia vinda da alimentação, né? Daquilo que a gente ingere como mecanismo de transformação bioquímica. É um estado de equilíbrio das diversas funções e composições químicas do corpo, né? Então, toda essa bioquímica que a gente está dizendo que existe para produzir o sistema nervoso, para produzir os hormônios, para produzir os tecidos, para fazer a gente estar falando como eu estou falando aqui, tudo isso vai ser feito a partir da transformação daquilo que eu ingiro enquanto alimento, da água que eu bebo e do ar que eu respiro, e isso tudo vai ser balanceado, consumido, transformado por todos aqueles sistemas que a gente acabou de ver, né? E o sistema que vai regular todos eles para fazer isso funcionar em equilíbrio, como um grande maestro, é o sistema endocannabinoide. Ele foi descoberto em 1988 até 1991, 94, na verdade, é uma faixa de tempo, né? Porque essa pesquisa, uma vez iniciada, ela nunca acabou. Até hoje, o grupo do Rafael Merula, que infelizmente nos deixou esse ano, né? Ele 60 anos depois, exatamente, da descoberta dele, em 1963, ele deixou a equipe dele aqui trabalhando e eles estão fazendo um trabalho de continuidade, né, das pesquisas no tema sobre o sistema endocannabinoide. Então, recomendo, inclusive, que vocês vejam no YouTube, né, nesse endereço, ou se preferir, digita lá O Cientista, que você aí consegue ver um documentário sobre a vida do Dr. Rafael. Ele era um químico israelense, que em 1963 buscou numa delegacia lá de Tel Aviv umas cerca de 6 quilos, talvez, ou menos, de haxixe, né, que é uma extração pura da maconha, é a resina pura da maconha. É como se você pegasse a planta e retirasse tudo que é matéria vegetal, só vai sobrar aquilo que a planta tem nas suas flores, né, que são os canabinoides, terpenos, flavonoides e tudo mais que tem lá de bom. E a partir daí, da pesquisa disso, em laboratório, ele conseguiu isolar o THC e o CBD. Então, em 1964, o Mechulo isolou o CBD e o THC no seu laboratório com esse haxixe que ele conseguiu pegar. E aí, praticamente 30 anos depois, ele conseguiu descobrir que nós temos receptores naturais para a maconha, para aquilo que vem na planta, né?
e ele chamou esses receptores de CB1 e CB2. E o que são receptores, né? Eu acho que é importante vocês saberem, se já não sabem, e relembrarem se sabem. Receptores são fechaduras para chaves químicas que o nosso corpo produz ou algumas que a gente ingere, né? Então, a gente tem um receptor para o álcool, a gente tem um receptor para o tabaco, a gente tem um receptor, né, para nicotina, né? A gente tem receptor para cafeína, a gente tem receptores para aquilo que a gente produz também, para serotonina, para endorfina, né? Então, aquela sensação que quando você faz o exercício físico e fica com aquela sensação de dorzinha gostosa no músculo, aquela dorzinha é endorfina, sim. E agora a gente sabe que também é anandamida, né? Que é um dos endocannabinoides, que agora, há pouquíssimo tempo, em 1994, se fechou o conceito, né? Dos chamados endocannabinoides, né? Ou seja, substâncias que quimicamente são análogos ao que a maconha tem, né? E que, na verdade, são produzidos pelo nosso corpo para poder conectar nessa fechadura que a gente tem. Então, em 1964, o Mechoulam descobriu a fechadura e 30 anos depois ele descobriu as chaves, que são os endocannabinoides, que conectam nesses receptores que a planta também conecta. E esse é o grande segredo, né, da nossa ciência. Ou seja, a gente consegue fazer reposição dos endocannabinoides via fitocannabinoides. Ora, se o sistema endocannabinoide, se o sistema endocannabinoide é um sistema de equilíbrio dos outros sistemas, significa que os seus endógenos, né, a anandamida e o glicerol 2-araquinodóil, eles são as ferramentas que vão regular esses outros sistemas. E isso é genial. Porque quando você entende isso, você consegue perceber e colocar a, a, a tua saúde regulada a partir de uma reposição de canabinoides, quando você tem algum tipo de desequilíbrio. E a gente tem desequilíbrios, porque mais tarde, aqui na aula, vocês vão ver que o sistema do canabinoide está muito relacionado ao sistema de estresse, que é o sistema de regulação das nossas atividades, que é um sistema endócrino, né, dentro do sistema endócrino, que regula a atividade dos glicocorticoides, que é o que nos faz ter energia, nos faz ter vida, nos faz ter movimento. E como a vida é muito corrida, a gente tem isso em excesso. E tendo isso em excesso, a gente precisa regular esse excesso. E para regular esse excesso, a gente não produz endocannabinoide suficiente, senão a gente estaria saudável, né? Enfim, a gente vai falar mais para frente um pouco sobre isso. Então, o sistema endocannabinoide, né, ele é chamado de sistema justamente porque ele tem produção endógena, né, de substâncias, que é a anandamida, como eu disse, e o nosso 2-AG, a gente vai chamar assim para não ficar falando glicerol 2-araquinodóil. E tem outros também, né, a dopamina N-araquinodóil, o éter-glicerol 2-araquinodóil, a lonadina, a virodamina 8, e além de substâncias de degradação dessas endógenas, né? Ou seja, você precisa produzir a substância e você precisa retirar essa substância para que haja as regulações. Então, esse sistema chama sistema endocannabinoide, que é o sistema que regula os outros sistemas, que regula o nosso corpo como um todo em múltiplos cenários que a gente vai ver ao longo da aula. Muito bem. Receptores canabinoides, respectivos ligantes endógenos, enzimas de produção desses ligantes endógenos, de carreamento, de transporte desses endógenos e degradação desses endógenos formam o sistema endocannabinoide. Ele é feito de duas células receptoras principais, o CB1 e o CB2, e as chaves agonistas desses receptores são os canabinoides, que são produzidos no corpo, e também os canabinoides que vêm de fora, como o da cannabis. É um sistema neuromodulatório presente em muitas áreas do corpo, fundamental para a fisiologia básica e muitos aspectos comportamentais.
Essa figura eu roubei do meu querido amigo Eduardo Faverê, ele usa ela há muito tempo, desde a época do curso da Abra Cannabis, lá antes da pandemia, e é a melhor metáfora, ele deu essa metáfora para o sistema endocannabinoide, que é o maestro, né? Ele é um regulador, ele é aquilo que faz a banda tocar, faz a máquina tocar no tempo certo, não sair do tempo, não atravessar o coreto. E ela vai fazer isso em todas essas áreas que vocês estão vendo aí na tela, né, que são muitas e que, obviamente, nessa aula a gente não vai aprofundar na bioquímica de cada uma dessas coisas. Então, a gente vai falar um pouco mais a fundo, de certa forma, em algumas coisas, mas a ideia geral aqui é que vocês precisam entender é que, por exemplo, a regulagem de produção enfim, do estresse, do radical livre, de GABA, das endorfinas mesmo, dos nossos mecanismos de dor, da produção de linfócitos dentro da memória imune, do nosso sistema imune, a regulação do eixo hipotálamo adrenal, que são as glândulas que ficam em cima do nosso rim e que é onde se produz o glicocorticoide em relação do sistema de estresse e desse movimento que a gente precisa, né? Outros receptores, enfim, atuando na micróglia de forma muito intensa. A micróglia é o tecido de sustentação dos nossos neurônios. Enfim, tem uma porção de função muito grande, muito atuante no nosso corpo. E assim a gente hoje, a partir da descoberta, né, que são 30 anos mais ou menos de lá para cá só, é que a gente está conseguindo avançar em muitas coisas interessantes e ainda muita pesquisa vai precisar ser feita, né? Muita coisa pela frente para trabalhar. Como eu dei aquela ideia, né, da relação entre chave e fechadura, né, os componentes da maconha, né, o THC, o CBD, CBN, CBG e todos os outros canabinoides, eles vão se ligar nos receptores CB1 e CB2 por uma simpatia danada, ou seja, eles se encaixam, é uma chave que abre, né? A gente tem a chave que a gente produz dentro do nosso corpo e tem uma chave que vem na planta prontinha. Essa foto aí à esquerda, se vocês estão vendo em verde, esse monte de torrezinha branquinha, transparente, são os tricomas da planta. Nessas cabecinhas é que estão as moléculas de THC, de CBD, de CBN, e quando elas são derretidas por calor, seja vaporizando, seja derretidas por contato químico com álcool, elas levam essas substâncias para esses dessa forma, né? Para eles carreiam para evaporação, se você estiver fumando, carreiam para o álcool e dilui no álcool, se você estiver fazendo a extração alcoólica, e a partir daí você vai ter a essência disso, da planta, né? Que é o THC e o CBD, absorvido quando você tomar. E quando você tomar, entrando na tua corrente sanguínea, entrando no teu sistema orgânico, né, como um todo, ele vai atuar em todos esses pontos e mais, porque esses pontos estão até desatualizados, de tanto que a gente hoje sabe que está presente em qualquer tecido, porque está em qualquer célula. A regulagem da vida de uma célula é feita por um sistema endocannabinoide dentro de cada célula. A gente tem esses usos, na verdade, né, de regulação da vida, porque é sobre isso. O sistema endocannabinoide é um sistema de regulação da vida, do viver e do estar vivo, né? Nessa imagem rosa abaixo, vocês podem ver duas pontas, né, que representam os neurônios, as pontas dos neurônios, que se comunicam, né? E aí eu vou precisar que vocês imaginem algumas coisas aqui que eu vou falar de forma bem simples para facilitar, né? Todo mundo sabe que a gente tem células no nosso cérebro que chamam neurônios. Isso eu vou admitir, que todo mundo sabe. E que todo mundo sabe que essas células conversam umas com as outras, né? Ou seja, de uma passa alguma coisa para a outra. Então, isso é o básico que eu estou considerando que vocês sabem. Então, a gente vai sempre pensar a célula que vem de cima comunicando com uma célula que vem de baixo, para facilitar. Claro que isso pode ter qualquer ângulo, mas há uma informação que vem daqui, que é jogada e que essa daqui absorve, ok? Então, aquela parte de cima rosa é a parte desse neurônio de cima que está jogando. A gente chama de neurônio pré. E a parte de baixo é do neurônio que está recebendo.
a gente chama de neurônio pós. Isso que está sendo passado, que são essas bolinhas no meio, são os neurotransmissores, podem ser qualquer um, não importa. Vamos dizer que seja dopamina por conta de um acesso de raiva. Eu estou com muita raiva de alguma coisa, então eu estou com uma atividade dopaminérgica maior entre os meus neurônios. E aí a raiva está passando. E aí eu estou deixando de sentir essa raiva. Eu preciso que esse meu neurônio que está jogando a dopamina, ele pare de jogar. Eu preciso que essa dopamina seja captada aqui por esse e não tenha mais para ele captar, para que a raiva baixe. Quem vai fazer esse mecanismo químico é o sistema endocannabinoide. Através desses itens que vocês estão vendo na tela, amarelinhos, que estão subindo num caminho retrógrado, ele está na marcha ré, ele está saindo do pós e indo para o pré, como se fosse para avisar que é para que esse pré pare de jogar. Gente, eu não consigo explicar isso de forma mais simples. Então, toda a nossa vida mental é feita a partir desse princípio. Isso é muito interessante. Saber que tem um sistema que isso pode ser regulado com a maconha. E pode ser desregulado também, que fique claro, porque se você consumir demais, você vai ter problemas nisso também. Então, como diz o ditado, tudo nessa vida é dose, né? Então, na dose correta, na frequência correta, a maconha pode ser um excepcional suplemento para que a gente tenha saúde e produza uma existência mais saudável. Aqui estão os dois receptores na sua forma, né, mais técnica. E aí, uma descoberta muito interessante, né? Os receptores CB1 e CB2, eles estão presentes e funcionais desde o desenvolvimento mais precoce dos folhetos embrionários e o trofoblasto, que são, enfim, coisas relacionadas à vida do embrião, né? Desde do início da fecundação, ou seja, no momento em que ocorre a fecundação e que as células, né, do pai e da mãe se formam enquanto um óvulo, aquele movimento de duplicação de células que começa a acontecer para que a gente possa se desenvolver, já está presente receptores CB1 e CB2, ou seja, já tem um sistema regulando essa proliferação. E à medida que as células vão se duplicando, vão crescendo, elas vão precisando de um processo de regulagem do tempo de crescimento, da adequação de função a partir do movimento das células-tronco. Quem faz isso tudo já é o sistema endocannabinoide. Já é feito a partir dessas questões dos receptores CB1 e CB2. Isso é incrível, porque a gente já pode entender, por exemplo, né, não de forma ainda já pesquisada, porém de uma forma bem interessante de se pensar como hipótese, que as doenças genéticas, né, as doenças embrionárias, doenças que a criança pode ter ao longo dos 9 meses de gestação, podem ser desequilíbrios no sistema endocannabinoide dessa criança, né? Então, muita coisa ainda aí para a gente, né? Como eu digo, a gente vai morrer e vai continuar precisando ainda descobrir alguma coisa, é muita coisa. E o sistema endocannabinoide, então, numa foto mais complexa, ao mesmo tempo mais plana para entender, vocês agora já sabem o que é um neurônio pré e já sabem o que é um neurônio pós, né? E já sabem que o neurônio pré está jogando esses pontinhos aí no meio da sinapse, e já sabe que está ali do lado, ó, saindo a partir daquilo que está escrito AEA, que é a anandamida, e o 2AG, né? Ou o 2AG, fazendo o caminho inverso, né? Ou você tendo uma administração externa, está ali o THC, fazendo a mesma coisa, ou seja, entrando em contato com o receptor CB1. Né? E o THC, por exemplo, ele é um ansiogênico, um ansiolítico, até uma determinada quantidade, bem baixa. A partir de uma determinada quantidade no corpo, dependendo do corpo, ele vai produzir um efeito ansiogênico. Então, como eu disse, tudo é dose, né? O THC não pode ser usado para ansiedade em altas doses, mas numa dose bem baixa, ele pode ajudar, principalmente se for ministrado junto com o CBD, né? Então, há uma neuromodulação, ou seja, uma regulagem, como se fosse um botão de volume, para as intensidades das sinapses, que são esses encontros entre os neurônios,
ser de acordo com como o corpo precisa que seja. E você também pode pensar aí os problemas, ou seja, independente da doença, alguém que tenha como comorbidade explosões de raiva, descontroles emocionais, a gente vai estar falando de problemas nesta relação de controle, de comando do neurônio, né, da rede neuronal daquela região em que está sendo afetada. O caso mais fácil da gente entender, na verdade, são as crises epiléticas, né, as crises convulsivas, que são, na verdade, uma manifestação excitatória exageradíssima deste movimento de liberação de neurotransmissor na fenda sináptica. Em alguma determinada área do cérebro, isso ocorre em excesso por desequilíbrio, né, tem a questão fisiológica, vive ali a situação do desequilíbrio, provoca crise convulsiva. Quando a gente vai tomar um anticonvulsivante, o anticonvulsivante vai dar uma diminuída geral nas funções de todos os neurônios do cérebro. Ou seja, o cérebro é como se tivesse recebido um colchão pesado, uma colcha pesada em cima dele. Ele fica com dificuldade como um todo e as crises diminuem porque está tudo em menos atividade. E isso é um problema para o desenvolvimento, principalmente se for uma criança, né? Porque a criança precisa do cérebro ligado, né? Ela não pode ter o cérebro funcionando a 30%, vamos dizer, né? Mal comparando. E aí a grande revolução do CBD, principalmente, do THC também, nesses quadros epiléticos, é a possibilidade dessas pessoas terem uma neuromodulação aonde está desregulado, porque quando você administra CBD ou THC, ele vai lá aonde está precisando que ele esteja, e que não está tendo por alguma razão do corpo, enfim, da doença da pessoa. Então, é realmente uma coisa revolucionária para a saúde mental. Tem muitas concentrações de receptores no gânglio de base relacionado com movimento e sua degeneração está ligada à síndrome de Parkinson, por isso que o THC melhora Parkinson, melhora toda a síndrome de degeneração, Alzheimer, ELA, Tourette, cerebelo, neurônios piramidais do hipocampo envolvidos na formação de novas memórias, está associado ao aprendizado, está associado a problemas de dislexia, problemas de memorização, deficiência cognitiva relacionada à memória. Você pode fazer uso da cannabis como repositor dessas perdas. Enfim, claro que isso tem que ser avaliado pelo neuro, né? Obviamente, a gente está falando aqui de forma absolutamente geral. Só um minuto, eu botei para... Em concentrações intermediárias no núcleo accumbens, no centro de recompensa, prazer e impulsividade, então ela não atua no chamado circuito do prazer, né? A maconha ela tem uma função muito pequena ali naquela região aonde as substâncias de adicção, né? A cocaína, heroína, cafeína, anfetaminas, álcool, e comportamentos também, como vício em jogo, né? A gente está vendo aí uma pandemia de gente viciada em joguinho, em aposta pelo celular, né? A maconha pode ser um grande aliado para a diminuição dessas compulsões, né? Em função dela trabalhar diminuindo certas sensações, né, subjetivas e não atuando como substância ativadora dessa questão do circuito do prazer, né? E não tem no tronco encefálico, né, no tronco cerebral e no bulbo, que são estruturas responsáveis pelas funções autônomas, como respiração, batimento cardíaco, diafragma, ou seja, maconha não mata. É impossível uma overdose de maconha. Não há dose que você consuma que não vai fazer você vomitar antes por intoxicação de fígado, né? Porque é uma quantidade de gordura grande demais, maconha é uma gordura, e é como se você tivesse comido por, sei lá, 4 horas seguidas feijoada daquela bem gorda de porco, né? Uma hora você vai passar mal, uma hora você vai acabar vomitando. Então é isso que acontece quando alguém consome maconha demais, dá enjoo, dá aquela sensação de fígado, na verdade, não nada relacionado à morte, né? É, e a pessoa, então a gente até brinca, né, sobre a pessoa se tiver tomado maconha demais,
ela pede uma pizza e depois vai dormir, né? Porque morrer não vai. Vai dar mal-estar. Isso é verdade e precisa ser dito, né? Vai dar mal-estar. Se for excesso de THC, pode dar uma baita de uma confusão mental. É, como eu digo, parece que o pensamento está ventando, não é agradável, né? Nada demais é bom, tudo na vida é dose, né? Mas de qualquer forma, não mata, tá? É, ausente no tronco encefálico e no hipotálamo, responsável pelo equilíbrio das funções internas, ajustamento ao ambiente, principalmente por meio de coordenação entre o sistema nervoso e o sistema endócrino. Então, a maconha não vai atuar alterando as funções mais vitais do nosso corpo. Isso é muito importante, né? Porque isso ela deixa a cargo do próprio corpo. Então, aqui as regiões do cérebro, né? Esse é o nosso cérebro, para quem não conhece, é um corte, né? Como se eu tivesse olhando para cá. Eu não sei se o vídeo vai ficar rebatido para vocês, mas a cabeça tá, os olhos, né? Estão na direção aqui da direita e a nuca tá ali perto do cerebelo, né? Enfim, na parte traseira da cabeça. Então, essas áreas, né, tem aí, tá em inglês, mas dá para a gente entender, o hipocampo como memória de curto prazo, o THC faz alteração, né, apetite, o THC pode aumentar o apetite, o CBD pode regular. O THC e o CBD, eles são meio como yin e yang, né, eles se complementam e se equilibram, né, de alguma forma. Então, a gente quase pode dizer, não 100%, mas que quase que tudo que o THC faz, o CBD traz de volta, né? Então, o THC relaxa, o CBD te deixa mais atento. É, o THC te deixa com alteração de memória, o CBD dá uma boa, é um ótimo suplemento para quem tem dificuldade ou que vai fazer uma prova ou que tá precisando estudar para uma conclusão de um curso, um doutorado, um TCC, enfim. O THC ele é eufórico, né? Ele dá uma euforizada, ele faz a pessoa falar muito. O CBD já deixa a pessoa mais equilibrado, né? O THC pode dar pânico e paranoia e o CBD dá uma regulada nisso também. É, Agora, é interessante que para dor, né, tanto o CBD quanto o THC, eles atuam em mecanismos analgésicos, né? Eles são analgésicos, eles diminuem as dores. O THC trabalha na sensação da dor, né, na nociocepção, de como você percebe a dor. E ele faz isso com tudo, é como você percebe os sentidos, ele altera a percepção de audição. Então, alguém que tem problema com barulho, com multidão, vai ficar mais tolerante se tiver um pouco de THC circulante a mais no corpo. É ótimo para autismo, por exemplo. Então, hoje a gente já sabe que o padrão de tratamento começa com CBD e depois de um tempo você insere um pouco de THC para tirar um pouco desses exageros que o autista tem nos sensoriais, né? Porque o THC faz muito bem isso. Enfim. É, Existe uma modulação farmacocinética, né, acontecendo, isso é uma coisa mais técnica, mas o fígado vai transformar o THC, né, e aumenta é, e o nível sanguíneo do THC vai ficar mais alto, porém o CBD vai estar atuando modulando esse THC. Tem um slide logo em seguida, eu acho, que vai mostrar o receptor e o THC no receptor. O CBD tem um receptor dele, né, que seria o CB2, mas ele também regula a quantidade de THC, por causa do efeito do THC, ele regula entrando no receptor do THC para evitar que fique muito THC conectado, né? Então, a maconha é quase que o antídoto para a própria maconha, né? Ou seja, se você fumou demais, está com uma sensação ruim, você pode tomar CBD para diminuir essa sensação ruim. Você pode também comer pimenta, que tem beta-carofileno, óleo de copaíba, porque ela também vai fazer competição por esse lugar onde o THC conecta, né? Por essa fechadura do THC. Né? Então, essa modulação diminui a ansiedade, diminui a possibilidade de paranoia e evita ataque cardíaco. O THC também dá um tanto de taquicardia. Aqui é a imagem que eu estava falando, né? Ou seja, o receptor canabinoide onde o THC se liga, aí o CBD vai lá e senta na frente. Parece gato e cachorro em casa, né? Que o gato senta no lugar, o cachorro não consegue entrar, né, naquele lugar.
Então, ele faz com que, com isso, claro que não são com todos, né? Há uma regulagem química, então ele com isso diminui os efeitos negativos do THC. Tem gente que não gosta do efeito do high que o THC dá, né? Então, um paciente de câncer, um paciente com dor crônica, que precisa de uma quantidade de THC um pouco maior para não se sentir com aquela sensação da dor ou do desconforto do câncer, seja enjoo, seja o desconforto corporal que dá, ele vai usar um pouco de CBD também para poder fazer essa regulagem na modulação. Aqui está os exemplos, né, das moléculas, né, dos canabinoides, e a anandamida e o 2-AG, o CBD e o THC, e também os canabinoides sintéticos, né, que a gente sabe que existem, mas a gente vai falar deles muito pouco porque eles não precisam existir, né? Eles são frutos da proibição e é uma estupidez gastar até dinheiro e usar inorgânicos para produzir algo que a natureza está dando pronta, né? Assim, você comeria uma banana de laboratório ou a banana que vem da planta, ainda que, enfim, né, mexida geneticamente. É sobre isso, né? A gente tem tudo pronto. Para que vai fazer no laboratório? Bom, esse slide, ele é quase uma brincadeira com vocês, né? Porque eu, obviamente, não vou cobrar e nem vou tentar ensinar para vocês uma complexidade que, primeiro, que ainda está sendo estudada, ela é isso aí, mas é mais, né? Então, eu convido a vocês, quem quiser ler tecnicamente, a ler esse QR Code que está na tela, porque com esse QR Code você consegue acessar esse artigo que tem esta imagem explicada minuciosamente pelo autor. Mas, basicamente, o que a gente tem que ver aqui embaixo na imagem, no rodapé da imagem, é a direção, né? Ou seja, como as substâncias, né? CBD, THC, THCV, CBN, não importa qual canabinoide, né? Externo, fitocannabinoide, para onde ele pode e vai se ligar, né? Porque esses aí, TRPV1, canal de cálcio, CA, CB1, TRPV1, TRPV4, GPR18, o GPR110, 55, todos esses nomes que vocês estão vendo nessa linha embaixo, né, com as setas do THC e do CBD apontando para eles, são os receptores, né, são os ligantes que o nosso corpo tem para as substâncias que a gente produz, né, e a gente acrescenta CBD e THC por essa necessidade de reequilíbrio da falta que o corpo não está produzindo a contento ou está com excesso de estresse, né, porque é aquela coisa que eu quero que você já vá pensando que é sempre uma questão de regulação entre o sistema de estresse, né, corticoide, e o sistema endocannabinoide. E aí, para onde eles vão atuando a partir do momento em que você conectou no receptor, né, aonde ela vai produzir, os efeitos que ela vão produzir, aonde vai produzir, e as substâncias e os processos bioquímicos que vão acontecendo e aonde eles vão atuando, aonde eles vão acontecendo, para onde eles vão sendo efetivados e agindo quimicamente dentro das milhares de reações químicas que a gente tem no nosso corpo. Tá? A complexidade está toda aí. Você ainda tem uma questão que eu não vou entrar nesse mérito, que é a forma ácida, né, que está ali THCA, CBDA, CBDV e outras coisas que são ainda em fase de pesquisa. Aqui, então, para ficar mais completo, né, o slide mostra o conjunto que compõe o sistema endocannabinoide. Né? Se a gente fala o que é o sistema endocannabinoide, é isso aí. Né? Os receptores, onde ele conecta, as enzimas de produção desses endógenos, né? A anandamida e o 2-AG, né? As enzimas que degradam essas substâncias, né, do sistema endocannabinoide, a enzima que transporta e outros sistemas que conversam muito, 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 porque dividem alguns receptores, como monoaminas, o GABA-glutamato, o sistema opioide e outros. Né? Então, há uma interação aí, que isso aí dá seminários inteiros, né? Dá aqueles 3 dias de médico, farmacêutico, biólogo, gente que pesquisa isso falando para outras pessoas, de tão complexo que é. Tá? E ali eu só quero chamar a atenção
de um nome que tá escritinho ali, que é o PEA, né? Tem o PEA e tem a OEA também, que não está aí, mas também participa disso, que são dois agentes do sistema endocannabinoide que hoje em dia você consegue comprar como suplemento alimentar, vende até no Mercado Livre. Se você digitar no Google PEA, 300 miligramas, tem lá. Se você digitar OEA, tem lá. Se você quiser mandar manipular na farmácia de manipulação, manipula. E isso, e o DHEA também é um componente que você pode manipular, excepcional para memória, excepcional para memória. Então, são componentes que você pode fazer fórmula e dar para criança com autismo, TDAH, ou dar para o adulto com alguma doença degenerativa. Vai fazer muito bem, né? Porque é uma suplementação, é aquilo que a gente pode oferecer para o nosso corpo com a comida, mas que infelizmente com a maneira que a gente come, com o chão do jeito que ele está, não mais como era antes, a gente não tem uma quantidade de nutrientes decente no nosso corpo, além da gente consumir uma série de coisas que fazem mal, além da vida estressante. Então, a reposição de componentes do sistema endocannabinoide, além dos fitocannabinoides, como esse PEA e o AOEA, que está presente nos alimentos, em lugares como onde estão vitamina E, lecitina de soja, gema do ovo, amendoim, né? Mas são fontes baixas, são pouca quantidade. Então, quando você dá 200, 300 miligramas de uma substância assim, você dá uma ótima atuada no teu cérebro para que ele regule. E não vai ter excesso, porque são precursores. Então, o corpo vai saber o que fazer, tem enzima de degradação, e aí a coisa funciona mais regulada, né? Então, aquilo que eu falei agora há pouco, né, só para olhar por outro ângulo aí com a cabeça no lugar, né, onde a gente tem a distribuição dos receptores CB1, né, que são os receptores da anandamida, e os receptores do nosso THC, né? Então, há muitos anos existe na Inglaterra um remédio chamado Dronabinol, né, que ele é feito com uma molécula sintética do THC e que ele é anti-vômito, né? Ele é antiemético. Ele para a vontade de vomitar, tira enjoo, né? Porque atua diretamente ali, ó, no eixo completo do dorsal vagal, né? Ele faz controle de erro. E outras coisas, né? Você pode usar, por exemplo, reparem que o CBD1, o CB1, ele é responsável pela ansiedade e controle de estresse. Então, a anandamida de mais vai fazer mal, a anandamida de menos vai fazer mal. A anandamida de menos a gente repõe um pouco do THC. THC de mais vai fazer mal, né? Então, tudo é dose, e eu vou ficar falando tudo é dose até o final dessa aula, né? E aí aqui a gente tem, eu peguei isso na internet, eu achei bonitinho, essas ideias, né? Áreas onde o nosso sistema endocannabinoide vai estar atuando, né? Com essa regulação. Na imunidade, nas inflamações, na apoptose, que é a morte programada das células, na produção de câncer, né? Ou seja, ou evitação do câncer, na dor, no tom, né? Do cardiovascular, como está a regulagem do seu cardiovascular, na relação com o dormir, né, com quando você está relaxado, ou o teu sono, a relação com produção de agentes do sono, né, neurotransmissores relacionados ao sono. Então, hormônios relacionados ao sono, né, também vão se beneficiar com relação ao ciclo de sono, né, como um todo. Ele está relacionado diretamente ao sistema endocannabinoide. Hoje a gente sabe, né? Eu mesmo sou um paciente para insônia de canabinoides, né? CBD e CBN, uma dupla batata para resolver a questão da insônia, né? Você melhora a cognição, né? Você melhora o aprendizado, você melhora a memória, você melhora a neuroplasticidade, e a relação do esquecimento, né? Que a gente precisa entender como um cientista, que a ideia do THC fazer esquecer, né, ele piorar a memória, pode ser bom quando a gente está falando de algum estresse pós-traumático, de algum evento em que você sofre um trauma emocional, e esse trauma tem que ficar atenuado, né, ele tem que ser anestesiado. Você sabe anestesiar a dor física, mas a gente não sabe anestesiar a dor da alma. O THC talvez seja o anestésico da alma, né? Então ele é fantástico para esse tipo de não
aprofundamento no evento do trauma, né, e a consequente modificação da nossa fisiologia com relação a isso. Se sofrer um assalto, a melhor coisa que você tem que fazer é tomar uma dose bem boa de THC. Ainda que você tenha um high, você vai ter uma relação com aquele evento traumático muito mais saudável depois. E na questão da alimentação, né, nível de açúcar, náusea, vômito, controle de fome, a mesma coisa. Uma pessoa saudável, comer demais não é bom, então a quantidade de THC tem que ser controlada. Já uma pessoa com anorexia, com bulimia, com questões, até mesmo câncer, né, que tira a fome e tudo mais, a pessoa emagrece, o THC pode ser pode ser não, ele é um baita aliado, né, para que isso tudo funcione legal. Então é isso, né? Eu até deixei o nome dele ali de propósito, o Gui Martins, que é um médico amigo do nosso grupo lá da PMC, da Associação Pan-Americana. A gente estava essa semana conversando, né? E ele botou isso, eu falei, nossa, é uma apresentação do Vicenzo, né? De Marzo, que é um dos grandes cientistas da atualidade a pesquisar o sistema endocannabinoide, né? Um texto dele maravilhoso, que é um texto base, esse de 1998, ele tem um outro agora atual também, que eu usei para fazer essas apresentações, e aí ele botou essa imagem lá, eu falei, pô, eu vou usar no meu curso da Unifesp. Ele pode usar e tal, porque resume lindamente, né? A imagem é linda, e essas 5 palavrinhas aí é o próprio sistema endocannabinoide em si, né? Porque ele regula a nossa alimentação, seja ela na ingesta, seja até os seus metabolismos, ele ajuda a dormir, ele ajuda a relaxar, ele ajuda a esquecer, e ele é protetor, né? Ele é protetor da vida, ele é protetor da manutenção da vida no corpo, que é o objetivo de todo organismo vivo, é se manter vivo, né? Então isso fica como um grande símbolo aí, né, dessas palavras que o Vicenzo trouxe, né, como resumo do sistema endocannabinoide, é, e é isso aí, né? É o que a gente tem. Aqui alguns artigos, né? Esse artigo, por exemplo, fala sobre a questão do somatismo, né? Daquilo que é o psicossomático e aonde isso reflete nos nossos órgãos, né? Coisas que a gente sabe por conhecimento popular, mas que são verdadeiras, né? Como a raiva no estômago, rancor no pulmão, rancor no pâncreas, tristeza no pulmão, enfim, coisas que a gente produz, né? De reações químicas, mas que são reações emocionais, né? Alergias, por exemplo, né? E outras coisas mais. E que isso vai ser regulado pelo sistema endocannabinoide. Chama atenção para a fibromialgia, né? Que é uma doença tão comum hoje em dia e que as pessoas precisam tratar com CBD e com psicoterapia, né? Eu digo que fibromialgia é uma inflamação na alma, assim como o THC atenua, né? Então é importante um pouquinho de THC também. É importante fazer psicoterapia para trabalhar os traumas emocionais que fizeram essas emoções reverberarem na musculatura e nos tendões, enfim. Aqui, só um resumo daquelas portinhas onde os nossos endocannabinoides e os fitocannabinoides agem, né, nos receptores, e aonde eles vão estar atuando, né? Repare, o CB1 no cérebro, no comportamento, na cognição, o CB2 mais no sistema imune, a questão da densidade óssea regulada pelo CB2, o GPR18 já está relacionado a processos anti-inflamatórios, pâncreas, insulina nesse GPR55. A gente hoje sabe que o THCV, que é uma outra molécula, né, diferente do THC, ele é ótimo para essas questões de insulina. A OEA, que é a oeilbetalonamina, que conecta no GPR119 e que ajuda a regular pâncreas. O estado de pré-diabetes, né, que muita boa parte da nossa população se encontra, poderia fazer um ótimo uso de suplementação de OEA, por exemplo, né? E claro, com supervisão médica, usando CBD também, THC, né? Não estou recomendando a ninguém fazer automedicação, por favor. A anandamida como mecanismo de analgesia, né? Modificação de processos de dor, a OEA e o PEA, né? Fazendo neuroproteção, ou seja, para a gente entende hoje que doenças como autismo
e TDAH na infância, e os seus variantes, né, que são muitos, tem a ver com uma ideia de que o cérebro está inflamado, existe uma inflamação na micróglia, né, e entre os, enfim, todo o tecido do cérebro. E quando a gente aumenta a produção de OEA e PEA, você melhora essa neuroproteção, ou seja, a bioquímica fica mais azeitada, vamos usar uma expressão assim, mais convencional. Aqui, de novo, né, uma repetição, então, neurogênese, neuromodulação, funções cognitivas, regulagem, motivação e recompensa. Atenção, se você consumir THC demais, você fica com problemas de motivação e de recompensa. Os valores emocionais que te regulam sobre isso mudam, né? Então, a vontade de sair para ir para um evento vai ser diminuída, as motivações para arrumar sua casa vão estar diminuídas, a motivação para acabar aquele trabalho vai estar diminuída. Então, de novo, excesso não é ruim, excesso é ruim, né? Maconha não tem dose letal, mas tem dose de excesso, né? A dose de excesso vai te causar mal-estar. Não cheguem nela, não exagerem na dose, não exagerem na frequência, né? Numa frequência correta, numa forma correta, você vai estar regulando o teu humor, vai estar tendo até a motivação correta para fazer as coisas, porque teu organismo vai estar funcionando equilibrado. Esse é o negócio, né? Equilibrar o organismo. Então, o metabolismo de gordura e glicose, o teu apetite, as tuas inflamações, a nociocepção, que é a sensação de percepção do próprio corpo e das sensações que o corpo produz, né? Ou seja, uma dor, por exemplo, ela fica modificada, as sensações ficam modificadas, né? E o crescimento celular e a proliferação celular também ficam sendo equilibradas, né? Eu acho que a palavra é essa. Aqui, mesma coisa, depois se quiser dar uma pausa e analisa isso aqui com mais calma. Eu não vou entrar nessa seara de explicar agonista, antagonista, agonista inverso, agonista alostérico, positivo, negativo, mas é basicamente a relação dos canabinoides e suas atuações nos receptores, né? Isso é muito importante para a gente poder ter essa regulagem. Tentem imaginar o sistema endocannabinoide, se ele fosse uma mesa, ele seria aquela mesa de som do show do Rock in Rio, com 300 canais e tudo sendo regulado com 1000 botões ao mesmo tempo, sendo regulado por um polvo de 1000 braços. Essa é a nossa saúde, né? Não é ninguém fazendo isso. O polvo de 1000 braços é o nosso próprio metabolismo, a nossa própria biologia. Então, o sistema endocannabinoide protege as funções mais críticas da vida, né? Câncer, Alzheimer, Parkinson, Huntington, Tourette, todas essas doenças que envolvem alteração no ciclo celular, né? Degeneração celular, ele pode melhorar. No metabolismo, anorexia, bulimia, larica, termorregulação, né? A larica é muito importante para quem precisa comer, né? Como anoréxicos, como pessoas com câncer, pessoas desnutridas, você pode conseguir aí um equilíbrio. Atividade cerebral, né, para memória, para epilepsia, enxaqueca, para o autismo, para a esclerose múltipla, doença de Crohn, psoríase, inflamações em geral, né? Muitas doenças são causadas por um sistema endocannabinoide disfuncional ou dominado, ou seja, você enfraquece, desequilibra o sistema endocannabinoide, consequentemente desequilibra os outros sistemas, consequentemente adoece, né? Então, se você equilibra o sistema endocannabinoide, fica mais difícil de você adoecer. E aí, maneiras de incrementar esse sistema endocannabinoide, né? Que são coisas bem interessantes para a gente fazer e ter saúde física e mental, né? Probióticos, cuidar do intestino, a gente sabe da função do CBD como um regulador de função intestinal, e a gente sabe como o intestino é considerado segundo cérebro, produz uma série de neurotransmissores importantes, não só para o cérebro, mas para o resto do corpo também. Controle e diminuição do estresse, fazer massagem física, massagem com massagista, para ativar a anandamida, a massagem ativa a anandamida, e aí a gente tem aqui uma viagem que eu tive há muito tempo, e que eu falo há muitos anos atrás, falei a primeira vez em 2009, com um médico acupunturista amigo meu, sobre a medicina chinesa e o sistema endocannabinoide, como me parece
que o mapa dos pontos da acupuntura são mapas de ativação da anandamida, do sistema endocannabinoide. Então, é algo a se pesquisar, mas eu gosto de brincar que é algo que eu tive essa ideia em 2019. Então, pode ter gente falando disso hoje já, porque parece ter sido algo realmente que tem relação. Exercícios físicos, né, que ativam a anandamida. A gente sempre acha que o exercício físico tem a ver com serotonina e endorfina. Tem, claro que tem e continua tendo. Né? Só que a gente agora descobriu a anandamida e descobriu que a grande estrela dessa festa é ela, não é a endorfina. Né? Os picos que a gente sente de felicidade são picos de anandamida. Ananda vem do êxtase, né? Vem de êxtase em sânscrito. Foi dado justamente por um dos membros da equipe que descobriu a anandamida, era hindu, né? Era da Índia. E aí ele deu o nome de Ananda, que é êxtase, que é felicidade, que é plenitude. Né? O nosso pico do orgasmo, a sensação da pequena morte, como dizem os franceses, é um pico de anandamida seguido de uma recaptação muito rápida dela. Então, um baixo consumo de álcool também. O álcool é um depredador de sistema endocannabinoide, ele altera muito as nossas bioquímicas, altera fígado, altera uma série de, né? Então, baixo consumo de álcool, baixo consumo de cafeína também, baixo consumo de maconha também, sempre de boa qualidade, né? Lembrando que esse prensado que todo mundo, né, infelizmente é o que tem acesso, precisa ser lavado para tirar terra, tirar metal pesado, tirar contaminantes, né? Enfim, e sempre cheirar para ver se não está mofado, porque se tiver com fungo pode fazer um mal para a saúde danado. Então, é isso, né? Cafeína também, uma quantidade baixa, tudo com quantidade e frequências equilibrados, né? Porque o sistema endocannabinoide, o nosso SEC, é sobre equilíbrio. Então, ele pode aliviar esse monte de doença aí, desde outubro de 2016 tem esses dados, né? Vocês podem, eu estou me repetindo aqui de certa forma. E só para lembrar, né? Isso aqui é uma provocação, a questão até da indústria e dos interesses e tudo mais, que não é uma descoberta tão nova assim, né? O manual da Merck, da farmacêutica Merck, que faz remédio até hoje, em 1899, ou seja, na virada do século, né? Ela já prescrevia para cannabis índica, né? Que é a cannabis naquela época mais rica em CBD, para todas essas doenças aí, olha só que coisa, né? Manual médico da Merck. Então a gente já sabe, a gente sabe isso tudo aí, ó, desde essa época. Né? E é triste pensar que tem médicos hoje que dizem que não tem nada além do CBD, né? Porque antes não tinha nada, agora já admite o CBD. Mas continua vivendo na mentira, né? Nos seus interesses, enfim. Aqui é a brincadeira que eu faço, né? Porque de tudo isso que a gente está falando agora, vende na farmácia um enorme ativador de sistema endocannabinoide, que é o Mevatil, vulgo maconha industrializada, né? Porque é exatamente o que tem mais ou menos na maconha que se fuma. No prensado, inclusive. Né? O prensado ele é prevalente de THC. E, de certa forma, a diferença é que você tiver dinheiro para comprá-lo, né? Você tem acesso. Ou seja, não existe mais maconha ilegal no Brasil. Né? A maconha está legalizada. Existe aquela que o pobre não consegue comprar e aí vai achar em outros lugares. Né? Me refiro também às flores, né, que são a forma correta de se fumar, né, ao invés de fumar o prensado, e o quanto custa, né, quanto custa uma grama de flor e quanto custa 25 gramas de prensado. Né? Então a gente tem que acabar com a proibição por isso, né, e pelas mortes, claro, da população preta. Aqui em 2020, né, só uma quantidade muito grande de publicações, né, a partir dos anos 90 para cá, né, em função da descoberta do sistema endocannabinoide. Aqui eu gosto de deixar sempre esses três, já dei isso numa outra aula, eu acho, esses três QR Codes com lista de associações, lista de médico e um drive bem grande de vários artigos reunidos de um médico querido, da Satiroteca e coisas minhas também da época do meu doutorado, que eu reuni e se você apontar aí, você acessa ele tranquilamente. Aqui, só para não deixar de mostrar, né, porque a nossa planta, as pessoas às vezes não conhecem a planta, acham que a planta é aquele quadrado do prensado, então ela está aí, pequenininha, sendo transplantada, já grande, quase pronta para ser colhida, e a flor dela seca
pronta para o consumo, seja transformar em óleo, seja fumar. Desse jeito aí está mais para fumar, porque ela já foi cortada. Para fazer óleo, ela já vai de forma mais bruta. O prensado, né, que é aquela coisa terrível, como ele é prensado, como ele é feito de forma muito precária. As formas farmacêuticas que a maconha, né, já se apresentou ao longo do tempo e do mundo para a gente. Já foi, né, qualquer farmácia vendia, hoje vende o Mevatil. Enfim, as mentiras que foram contadas, né, para poder a proibição acontecer, daí a nossa descoberta tardia, né, do sistema endocannabinoide. Muito provavelmente o Merhulan teria descoberto antes tanto o THC e o CBD quanto o sistema endocannabinoide, né? Mesmo com a ciência produzida como a que o Merhulan produziu depois, antes dele, tentou-se fazer com que a maconha não fosse proibida, mas foi, né? Porque a política vence a ciência, ela rasga a ciência. Documentários, trabalhos, né? Artigos médicos, tanto do Salazar quanto do LaGuardia, que era o prefeito de Nova York, que encomendou à Academia de Medicina de Nova York um relatório sobre proibição da cannabis, e a Academia de Medicina de Nova York disse para não proibir, e o Aslinger simplesmente foi lá e proibiu. Mas a ciência persiste, e em 64 ele transportou, foram 5 quilos de haxixe, né, e conseguiu descobrir o THC e o CBD, como a gente viu, né? E aqui no Brasil, mesmo com a proibição, mesmo com a ditadura, o Carlini, né, nosso querido professor aqui da Unifesp, num estudo duplo cego, encontrou o efeito benéfico do CBD para as crises convulsivas, e ele trocava, né, como cientista, cartas, né, documentos entre universidades naquela época, com o Merhulan, né, que descobriu em 94, e aquela história que a gente acabou de contar. Aqui, o levantamento que eu fiz em outubro de 2022, né, com a quantidade de quase o dobro aí, né, 50% a mais, pelo menos, de material acadêmico sobre maconha, né, no Google Acadêmico, no PubMed, né, 1.129 ensaios clínicos sendo produzidos. É muita coisa, é a sedimentação do nosso saber, né? Efeitos, né, da maconha, por exemplo, no tremor de base de um rato, efeitos na letra, né, esse artigo foi publicado pelo Clifford em 1983, já se sabia que o THC poderia diminuir o tremor, né? E você vê o que a proibição faz, né? Até hoje tem gente que treme e que não recebe. Quantas pessoas deixaram de ser atendidas, né? Eu lembro daquele filme que é da década de 90, ou final de 80, mas acho que é início de 90, do Óleo de Lorenzo, que mostra um menino com esclerose lateral amiotrófica e usando o azeite de oliva como um bom remédio. Quanto ele poderia ter feito uso do THC e do CBD, que são primos do azeite, né, melhorados. O azeite de semente de maconha, ele é melhor do que o azeite de oliva em termos de nutriente, em termos de estrutura, é mais rico de tudo, né? A gente devia estar usando na salada, no peixe, no bacalhau, na vida, azeite de cânhamo, não azeite de oliva. Quer dizer, os dois, né? Por que não os dois? Aqui, antes do CBD e após o CBD, né? Enfim, mostra bem o efeito, né, nas ondas cerebrais. Isso aqui já é uma justificativa para tudo, né? Não precisava nem dessa aula. E aqui uma provocação que eu aprendi com o Endo Ramírez, quando ele deu a palestra aqui no IPUB, no evento que teve de maconha antes da pandemia, e ele trouxe isso, né, que é um organismo chamado Hidra, que existe há 600 milhões de anos, é do período pré-cambriano, e descobriram nele, por incrível que pareça, um sistema endocannabinoide, né? Por isso que eu disse que parece que está presente em qualquer organismo vivo, né, de alguma forma, que regula a vida, regulagem da vida, regulagem do sistema endocannabinoide. Aqui, variáveis, né, metabólicas do sistema endocannabinoide, enfim, dados. A planta, que a gente tem que saber que esses outros componentes também vão atuar em cima do nosso sistema endocannabinoide, né, os terpenos e os flavonoides, além dos canabinoides que a gente já conhece.
A planta tem muito material ainda a ser descoberto, né? Isso é o que a gente conhece de componentes delas, né? E isso tudo vai estar atuando no nosso corpo. É importante a gente ter esse conhecimento bioquímico. E o uso dos fitocannabinoides, né? Que a gente já conhece. Isso aqui, o dronabinol, aquele remédio que eu falei para vocês que é de enjoo, que existe já há muito tempo na Inglaterra, e a tentativa de fazer sintético para controlar o receptor CB1, para ajudar a emagrecer, que deu errado e que provocou, na verdade, um monte de morte pelo mundo, porque as pessoas ficavam com tendência ao suicídio. E o remédio foi retirado do mercado rapidamente, demonstrando que, assim, é mais um produto da proibição também, né, a nível mundial, e uma tentativa de se ganhar dinheiro muito rápido, vendendo alopatia, né, com esse impacto de super pílula, pílula da barriga, e na verdade era uma pílula que provocava suicídio, né, dava vontade de suicidar e muita gente morreu no mundo, e isso não está processado, tabulado, a empresa não recebeu nenhum processo, porque você não tem como mapear suicídio, né, causa de suicídio. Esse é o problema. E aqui para saber que hoje a maconha ela é feita de dois grandes grupos, né, três na verdade, caiu aquela divisão de sativa, CTHC, índica, CCBD. A gente hoje tem muitas cruzes, então você tem índicas ricas em THC, sativas ricas em CBD, que provocam efeitos interessantes. Então, a gente divide pelo quimotipo, né? Então, ricas em CBD de um lado, ricas de THC do outro, e a do meio termo, a que tem mais ou menos meio a meio dos dois, tá? E é assim que a gente vai pensar a maconha como remédio para as enfermidades. Os terpenos que fazem que têm essas características e que têm funções médicas, funções terapêuticas, fisiológicas, tá? Compostos aromáticos mudam de acordo com a variedade da cannabis e modulam e modificam os efeitos do canabinoide. É bem importante. Eu falei do BCP, né, do beta-carofileno, como uma substância que pode ajudar se você tiver fumado demais, por exemplo, comer pimenta ajuda, né, por conta de ter o beta-carofileno que vai modular a quantidade de THC no sistema endocannabinoide. O efeito entorrage, né, que é o efeito que vai fazer alteração vocês viram que tem muitos receptores além do CB1 e CB2 dentro do sistema como um todo, e que vai ter uma interação com tudo que vem da planta também, né? Então, essa harmonia, ela é de uma sabedoria ancestral, ela é de uma sabedoria da fitoterapia, e que está sendo pesquisada como mecanismo para que a gente possa usar, né? CBD full espectro, né, com a planta integral é sempre melhor que a planta isolada. Isolado é um parasita da farmácia em função da proibição. É isso. Se não houvesse proibição, a gente não estaria usando isolado de jeito nenhum. Não teria nem pesquisa sobre. Planta integral é sempre mais eficaz do que o isolado. Ah, mas o isolado é que meu filho ficou bem. O teu filho tem algumas outras características e problemas que, por alguma razão, aquele isolado encaixou e alguma outra coisa no full não encaixa. Tirando esses casos que são bem raros em relação ao uso do integral, o integral é mais eficaz para tudo. Mais eficaz. E aí, essa questão de como é importante a gente entender o sistema endocannabinoide do indivíduo a partir da história dele, das comorbidades que ele tem, das outras medicações que ele usa ou usou, do peso da gordura corporal, porque o THC e o CBD são lipofílicos, né? Eles são gorduras, então armazena na gordura corporal. A história de ansiedade e paranoia da pessoa também é muito importante saber, conteúdo psicológico. E o que aconteceu no uso prévio, né? Se foi ruim, se estava em algum contexto de estresse, se foi em algum momento ruim ou inagradável, se sempre foi ruim ou se foi se tornando ruim ao longo do tempo, se gerou tolerância, qual maconha que utilizou. É sempre importante a gente saber sobre o set da pessoa, que é como a pessoa está se sentindo por dentro, como ela está naquele momento, como ser humano. Setting, que é o ambiente que ela está, onde ela está inserida, em que contexto social ela está inserida, e orgânico, né? E o que ela vai usar, a quantidade de cannabis que ela vai usar, qual a cannabis que ela usou, que maconha que ela usou, qual a quantidade que ela usou, né? E o que ela usou além? Usou álcool? Bebeu uma cervejinha? Tem que saber, né?
O CBD e o THC podem interferir em metabolismos de outras substâncias, né? Deem pause aí e olhem as substâncias, para a gente não perder tempo e ficar lendo, já estou falando há tempo demais. Aumenta e diminui concentrações desses medicamentos aí, então quem usa tem que tomar cuidado, por isso que o acompanhamento médico é muito importante, né? Faz interação medicamentosa com esses medicamentos aí também, tá aí o QR Code para levar para o artigo que fala sobre isso, e aonde não tem evidência de interação, né? Então o que você pode fazer é uso concomitante. E aí, escolher a dose, escolher os produtos, ver a relação de THC com CBD, falar sobre os efeitos colaterais, usar o CBD como modulador do THC se precisar, escolher as vias de apresentação, escolher como é que vai ser, né? Se vai ser óleo, se vai ser, enfim, em outro veículo, se vai ser resina pura, se vai ser fumado, o vaporizador, e as vias de administração e o uso seguro para isso. Os usos, né, que a gente conhece, a gente já falou sobre isso também, sempre iniciar com dose baixa e aumento progressivo, porque o sistema endocannabinoide ele tem que ir recebendo o que está vindo de fora de forma lenta e gradativa. Se você tiver numa situação de muito estresse e usar maconha, você pode sentir um desconforto corporal, sensorial, psicológico até, né, por conta desse encontrão, ou o contrário, pode ser uma sensação maravilhosa. Então, começa sempre uma dose baixa, o organismo ir se habituando, né? Nunca fumou, fuma só uma vez e para, é por aí. Toma só as gotinhas da dose mínima, que é isso, né? No final das contas, a tartaruga ganha. Aqui as curvas, né, de sino, como foi falado ali, a dose de efeito, né? E depois a dose pode ficar fazendo efeitos negativos. E é isso, pessoal. Eu acho que era isso que eu tinha que passar para vocês sobre o sistema endocannabinoide e a sua história. A educação é o caminho, né? Eu sempre falo essa frase, a gente para promover a informação de verdade, a maconha foi construída com informação de mentira, informação mentirosa. Então a gente está aqui para passar uma borracha na história e reescrever a história da maconha como ela nunca deveria ter sido deixado de ser, né? Aqui estão meus dados. Eu sou o Lauro Pontes, como eu disse. Quem quiser me procurar, falar comigo, é só me adicionar lá no Insta, me mandar mensagem no Zap. E aqui eu deixo o QR Code da minha pós-graduação em cannabis medicinal na Anima Spirale, que é uma pós registrada no MEC, 420 horas, aquela coisa mais academicona mesmo, para quem quiser ir por essa área aí. A gente tem, enfim, uma série de coisas legais lá também. Bom, é isso, muito obrigado e estou sempre à disposição de vocês. Grande abraço. Tchau, tchau.